Olá, bom dia para você, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo e agora são 8h31 pelo horário de Brasília. O convite é o de sempre, de todas as nossas manhãs. Vamos juntos começar esse dia bem informados? A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira, 24 de maio. Vamos de destaques. Projeto que substitui o teto de gastos e prevê novas metas para equilibrar as contas do governo foi aprovado. Deputados precisam agora votar os destaques. Receita Federal libera hoje consulta ao primeiro lote de restituição do imposto de renda. Justiça da Rússia estende até o dia 30 de agosto a prisão do jornalista americano do The Wall Street Journal. Ataque a Vini Júnior chega à ONU. A agência condena racismo contra o atacante e diz que respostas de organismos esportivos são insuficientes. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. A Câmara dos Deputados aprovou ontem o projeto do novo marco fiscal. O texto recebeu apoio da ampla maioria dos deputados. Foram 372 votos a favor e 108 contrários. Mas ele ainda pode sofrer alterações. Vamos conferir como foi. Era necessário o apoio de pelo menos 257 deputados para aprovação. Mas o texto base conseguiu muito mais. Foram 372 votos favoráveis, 108 contrários e uma abstenção. Ainda pode haver mudanças no conteúdo do texto. Isso porque os chamados destaques, que são os pedidos de análise separada de alguns trechos do projeto, precisam ser votados. Foram 5 destaques apresentados, 4 pelo PL e 1 pela Federação PSOL-Rede. A discussão sobre eles deve acontecer nesta quarta-feira. A votação do projeto foi possível graças a uma intensa articulação do relator, o deputado Cláudio Cajado. Para garantir o consenso e a aceitação da proposta, ele teve que se reunir com os líderes dos partidos e o presidente da Câmara, Arthur Lira. Ainda assim, houve apresentação de 109 emendas de plenário, mas todas foram rejeitadas. O presidente Arthur Lira destacou que o texto aprovado deve trazer segurança para o mercado, mas também levou em conta a responsabilidade social do governo. É uma sinalização para o país. O mercado tem a sua importância, os empresários têm a sua importância, a economia e o investimento privado precisa ser ressaltado como, com todo o rigor do texto, com as modificações que ocorreram por parte da Câmara, a gente tem a exata noção de que o Brasil não abriu mão da responsabilidade fiscal, mas vai olhar também para as desigualdades sociais, econômicas, estruturais. O projeto do novo marco fiscal foi votado em regime de urgência. A matéria foi apresentada pelo governo no Congresso no dia 18 de abril e agora seguirá para análise no Senado. E a Receita Federal vai liberar a partir das 10 horas de hoje a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2023. De acordo com a Receita, 4.129.925 contribuintes serão beneficiados. O valor total do primeiro lote é de 7 bilhões e 500 milhões de reais. Essa é a maior quantia já desembolsada pelo fisco em um lote de restituição. Contribuintes com prioridade legal farão parte dessa primeira lista. Os demais receberão a restituição antecipadamente por terem utilizado a declaração pré-preenchida ou optado pelo recebimento do montante via Pix. Entre os integrantes do grupo de prioridades legais, 246 mil são idosos com mais de 80 anos. 2.400.000 têm entre 60 e 79 anos e 163 mil apresentam alguma deficiência física ou doença grave. 1 milhão tem o magistério como a maior fonte de renda. Quem ainda não entregou a declaração tem até as 23 horas e 59 minutos do dia 31 de maio para fazer. A perda do prazo acarreta em uma multa de, no mínimo, R$ 165,74. O valor, no entanto, pode alcançar 20% do imposto devido. E olha só, as instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central terão que compartilhar entre si dados e informações sobre fraudes no sistema financeiro nacional e no sistema de pagamentos brasileiro. Vamos conferir como isso vai funcionar agora com o repórter Leonardo Félix. A norma será implementada até 1º de novembro.
A obrigatoriedade do compartilhamento de dados faz parte de uma resolução aprovada pelo Banco Central e pelo Conselho Monetário Nacional para aumentar a capacidade de combate às fraudes no sistema financeiro. O objetivo é reduzir a discrepância de informações no acesso a dados utilizados pelas instituições e facilitar os procedimentos e controles internos. Uma série de informações devem ser compartilhadas a partir de agora, entre elas a identificação de quem teria executado ou tentado executar a fraude, a descrição dos indícios da ocorrência ou da tentativa do golpe, a definição da instituição responsável pelo registro dos dados e das informações, e a indicação dos dados da conta destinatária e de seu titular, em caso de transferência ou pagamento de recursos. De acordo com o Banco Central, as empresas do ramo financeiro são responsáveis pela utilização e preservação do sigilo dos dados e das informações bancárias obtidas em consulta ao sistema eletrônico. Além disso, as instituições devem obter o consentimento dos clientes para o tratamento e compartilhamento dos dados, por meio de um contrato firmado com cláusula de destaque. De São Paulo, Leonardo Félix. Essa questão do tratamento e compartilhamento dos dados das pessoas é importantíssima de fato. E mudando de assunto, as Forças Armadas e o IBAMA realizaram a destruição de 29 embarcações utilizadas em atividades de garimpo ilegal na região da Floresta Amazônica. Essa ação é parte integrante da Operação Ágata Amazônia. Vamos ver. Estima-se que o impacto financeiro causado aos garimpeiros possa ultrapassar a marca dos 49 milhões de reais. Isso se deve ao fato de que cada uma dessas embarcações pode ter um valor de construção que varia entre 600 mil e 7 milhões de reais, conforme a avaliação realizada pelo IBAMA. De acordo com informações fornecidas pelas Forças Armadas, as embarcações em questão, também conhecidas como dragas, poderiam gerar um lucro mensal de mais de 23 milhões de reais para os garimpeiros. Algumas dessas, aliás, apresentavam infraestruturas adicionais, tais como balsas de combustíveis, antenas de internet por satélite e sistemas de câmeras de segurança. Além da destruição das 29 dragas, a operação também resultou na desativação de uma estrutura de apoio utilizada pelos garimpeiros. A operação também apreendeu 7,3 quilos de mercúrio, um metal pesado que pode ser prejudicial à saúde e é usado no garimpo para separar o ouro dos sedimentos. No sul de Roraima, o IBAMA e a PRF se uniram para apreender e destruir equipamentos ilegais usados por garimpeiros para acessar a terra indígena Yanomami. Entre os itens apreendidos estavam um avião de pequeno porte, uma caminhonete, uma motocicleta e suprimentos. A Agência Nacional de Energia Elétrica autorizou um reajuste de até 15,55% nas contas de luz. E os novos valores começam a valer a partir de domingo. O reajuste médio será de 13,27%, 8,94% para a alta tensão e 15,55% para a baixa tensão. Para os consumidores residenciais, a alta nas contas de luz será de 14,91%. Cada unidade consumidora pode atender a várias pessoas ou um comércio ou empresa. A nova tarifa é maior do que a proposta pela própria agência em março, de 10%. Os aumentos começaram em março, quando o órgão autorizou o reajuste em diversos estados. A última atualização foi em abril, de até 8,6% para 30 milhões de brasileiros na Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte e Sergipe. A ANEEL afirmou que os fatores que mais impactaram no cálculo da revisão foram os custos com transporte e compra de energia e a retirada de componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário. E antes do intervalo, trazemos para você, é claro, a previsão do tempo. Para hoje, as chuvas perdem força no leste nordestino e a umidade segue caindo no centro-sul, com clima mais seco. E olha só, em outras regiões, os recordes de chuva foram atingidos. Aracaju, Maceió e Salvador já ultrapassaram as médias históricas. A capital sergipana, inclusive, teve chuva 73% acima do normal para maio.
Vamos conferir então como fica o tempo em algumas cidades do país. Começamos por Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A previsão é que o dia por lá seja de sol e não tem previsão de chuva. A máxima pode chegar a 29 graus. Na região Nordeste, a umidade muda. Em Aracaju, Sergipe, a previsão é que o dia seja de calor, com chuva que deve começar ali no finalzinho da manhã e se estender até o final do dia, até a noite. A máxima pode chegar a 28 graus. E para finalizar, vamos conferir aqui em São Paulo. Vamos dar uma olhada em como está o céu aqui na região central, na região da Praça da República. Olha só que imagem linda que a gente traz para você. Esse azul maravilhoso, não tem nem o que dizer. E a previsão é de que sim, o dia seja de sol, as nuvens devem chegar aí logo menos, mas não chove. A máxima pode ser de 26 graus, um dia quentinho para hoje. E veja a seguir, Justiça da Rússia estende até o dia 30 de agosto a prisão do jornalista americano do The Wall Street Journal. E ainda, ataque a Vini Júnior chega à ONU. A agência condena racismo contra o atacante e diz que respostas de organismos esportivos são insuficientes. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta ao vivo, 8 horas 44 minutos pelo horário de Brasília. E voltamos com mais notícias para você. O caso Vinícius Júnior chegou à ONU. O Alto Comissariado da entidade para os Direitos Humanos condenou os ataques racistas sofridos pelo jogador brasileiro na Espanha. E foi além. Disse que as medidas que vêm sendo tomadas pelas entidades esportivas para combater o problema estão sendo insuficientes. Vamos conferir. A declaração foi feita pelo Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos, Volker Turk, em Genebra. O representante das Nações Unidas afirmou que as vítimas e afrodescendentes precisam ser ouvidos e contribuir para a elaboração das medidas para frear as violações. A declaração da ONU se soma à pressão internacional que ganhou uma dimensão inédita diante dos atos racistas, a começar pelo próprio Brasil, que transformou o tema em uma questão diplomática. Nos últimos dias, as autoridades espanholas e dirigentes esportivos decidiram tomar medidas para lidar com o caso de racismo contra o brasileiro. Prisões foram realizadas e multas aplicadas aos envolvidos. A Federação Espanhola de Futebol interditou parte do estádio do Valência, onde aconteceram os ataques, e também anulou o cartão vermelho recebido por Vini Júnior na partida, além de aplicar uma multa de 45 mil euros, o equivalente a 241 mil reais. Mas, para Turk, essas medidas ainda são insuficientes para combater o problema. Ele disse que a ONU pretende preparar um guia para as federações com os padrões dos direitos humanos. Integrantes de movimentos negros se reuniram em frente ao consulado da Espanha aqui em São Paulo. Os manifestantes realizaram um ato em apoio a Vinícius Júnior. Vamos ver. Um ato foi realizado nesta terça-feira em frente ao consulado da Espanha na zona sul de São Paulo. Integrantes de movimentos negros manifestaram solidariedade ao jogador Vinícius Júnior, que foi alvo de insultos racistas durante uma partida no último domingo na cidade espanhola de Valência. Nos esportes e no mundo! E no mundo! Povo negro unido é povo negro forte, que não tem a luta, que não tem a morte. Povo negro unido. Vini viveu, porque não é apenas um caso isolado, é uma violência racista contra a população negra no Brasil e no mundo que nós não podemos naturalizar. Vinícius Júnior, do Real Madrid, se tornou um símbolo da luta contra o racismo, que causa impacto também fora das quatro linhas. O brasileiro de 22 anos conseguiu apoio global depois de ter sido alvo de insultos racistas no último domingo no estádio Mestalla. Vini não hesitou em enfrentar os torcedores do Valência, que o chamavam de macaco. Detido na Rússia desde março por espionagem,
O jornalista americano do The Wall Street Journal teve sua prisão preventiva prorrogada por mais 3 meses. O governo americano reforçou seu apelo pela libertação imediata do repórter e de um ex-infante da Marinha também detido no país. O Kremlin afirma que Gershkovich foi detido em flagrante delito, sem divulgar provas, já que o caso foi classificado como secreto. Em Washington, o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, comentou sobre os casos do jornalista e de um ex-infante da Marinha, também detido na Rússia. Pedimos mais uma vez à Rússia que cumpra sua obrigação de fornecer acesso consular a ele. Como disse ontem, na sexta-feira rejeitaram nosso segundo pedido de acesso consular a eles. As alegações contra Evan são infundadas e continuamos a pedir sua libertação imediata, bem como a libertação imediata de Paul Whelan. O porta-voz confirmou que o governo está ciente que os pais de Gershkovich o visitaram em Moscou e lembrou que a Casa Branca desaconselha seus cidadãos a viajarem para a Rússia. Se for considerado culpado, o repórter do The Wall Street Journal pode ser condenado a uma pena de 20 anos de prisão. A ilha americana de Guam se prepara para o impacto do tufão Mauar. Segundo o Serviço Nacional de Meteorologia, o que era um super vendaval pode se tornar um super tufão. O super tufão Mauar, com ventos potencialmente catastróficos, está indo direto para a ilha de Guam, um território dos Estados Unidos no Pacífico e um importante posto militar avançado. De acordo com um relatório do Serviço Nacional de Meteorologia, Mauar está se intensificando para se tornar um super tufão de categoria 5, com ventos de até 255 km por hora. Em sua rota atual, Mauar passará diretamente sobre a ilha de 170 mil moradores, provocando fortes chuvas e inundações. As autoridades ordenaram a saída dos moradores de áreas costeiras baixas, especialmente do sul, mais propensas a inundações. Também pediram a todos que se abriguem imediatamente dos ventos. 21.700 militares americanos e suas famílias estão baseados em várias instalações em Guam, que regularmente abriga submarinos de ataque nuclear, bombardeiros de longo alcance e postos de escuta eletrônica. Depois de um 2022 difícil, com desaceleração de crescimento, a Netflix, que é uma das plataformas de streaming por assinatura que permite ver séries e filmes mais acessadas do mundo, buscou novas maneiras de garantir receitas. Se para ela está difícil, não é? Nessa terça-feira, a empresa do Vale do Silício anunciou que usuários de mais de 100 países vão ter que pagar para compartilhar as suas senhas com pessoas que não moram na mesma casa. E a medida inclui, sim, o Brasil. A política, que já vinha sendo aplicada em alguns países há um ano, faz parte das estratégias de diversificação de receitas após um difícil 2022. Os usuários brasileiros que compartilham contas poderão transferir um perfil para uma nova assinatura ou adquirir um acesso extra na mesma conta por R$ 12,90 ao mês. Segundo a Netflix, no início deste ano, mais de 100 milhões de lares compartilhavam contas, afetando sua capacidade de investir em novos programas de TV e filmes. Com a desaceleração de seu crescimento no ano passado, a empresa buscou incentivar as pessoas que assistiam gratuitamente com senhas compartilhadas a começar a pagar pelo serviço sem alienar os assinantes. Em abril, o gigante do streaming audiovisual relatou um recorde de 232,5 milhões de assinaturas no primeiro trimestre do ano e indicou que sua nova modalidade com anúncios estava indo bem. Carioca, pingado, cappuccino ou expresso, não importa a maneira como é preparado. Para muita gente é impossível começar o dia sem um cafezinho, não é? Principalmente hoje, dia 24 de maio, que é o Dia Mundial do Café. Uma bebida tão popular que se tornou a segunda mais consumida do mundo, só perde para a água. E nessa data tão especial, a nossa equipe de reportagem foi conhecer o maior cafezal urbano do mundo, localizado aqui em São Paulo. Vamos ver. Em meio à selva de pedras paulistana, formada por grandes avenidas e arranha-céus, existe um cafezal urbano de encher os olhos. Com cerca de 10 mil metros quadrados de extensão, a plantação fica em uma área na sede do Instituto Biológico da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Governo do Estado de São Paulo, bem próximo ao famoso Parque do Ibirapuera, na zona sul da cidade. Mas muitos dos que passam por aqui nem imaginam que atrás desse prédio existe algo desse tipo. E olha que a plantação é antiga. Foi na década de 1950 que as primeiras mudas foram plantadas aqui para fins de pesquisa científica, além, é claro, de preservar a história do Instituto.
O Instituto, na verdade, surgiu por causa do café, né? O Instituto surgiu por causa de um problema que a gente teve aqui nos pés de café, mais ou menos uns 100 anos atrás, chamado broca do café, né? Ele surgiu para pesquisar esse problema e tentar achar uma solução para isso. Hoje, o cafezal conta com 2.500 pés de 8 variedades de café, todas consideradas especiais por causa do processo de cafeicultura praticado aqui, passando por técnicas sustentáveis e educação ambiental. A gente não passa nenhum produto químico, né, há certo tempo, né? Aqui faz mais de 10 anos que a gente não passa nenhum tipo de químico, né? Então todas as pragas, todos os problemas são combatidos com controle biológico, né, ou de maneiras mais sustentáveis, digamos. E tudo isso pode ser conferido de perto por quem quer que seja, porque o Instituto é aberto ao público. Tomar conhecimento, né? Muitas pessoas não sabem como pegar um frutinho assim e chegar até o pó, né, que a gente usa todo dia. Você mostra pra gente como é que faz? Mostro sim. Para ser colhido, o fruto precisa estar bem maduro, como mostra o biólogo. Esse vermelho bem escuro, mais próximo do vinho, que é o ideal. E aqui a gente vai levar ele para fazer o processamento lá no terreiro suspenso. Que é este local onde os frutos permanecem secando por 30 dias. Depois de seco, ele vai ficar dessa forma aqui, né? Ele vai passar por uns processos de tirar as cascas e aqui ele está pronto para ser torrado e moído, né? Então aqui ele vai para torrefação e depois para moagem até a gente transformar ele no pó de café do Instituto. Ao longo de todo o ano, as visitas são liberadas para grupos de até 30 pessoas e devem ser agendadas pelo e-mail cafezalurbanoib@biologico.sp.gov.br. E neste sábado, dia 27 de maio, acontece o evento da colheita, às 9 horas da manhã. A entrada é gratuita. Para a população poder vir colher esse café e provar o café aqui do Instituto. Essa edição fica por aqui. Eu vou agora tomar um cafezinho, você tome o seu cafezinho também e às 10 horas a gente se encontra novamente, que eu volto com mais notícias para você. Até já!